Uma nova pergunta sobre especialização nos cursos técnicos de um aluno. O curso técnico em segurança no trabalho, por exemplo, pode atuar em várias áreas. O IFRS tem como fazer especializações para cada área? Pode repetir, por favor. O curso técnico em segurança no trabalho, por exemplo, pode atuar em várias áreas. O IFRS tem como fazer cursos de especialização para cada área? O curso técnico, imagino que vocês que estejam falando da questão das habilitações ou as ênfases que são dadas dentro da área do curso, porque eu imagino que alguns cursos têm essa possibilidade. É óbvio que dentro da estrutura do campus pode ser feito o que o grupo de professores ou alunos entender. O mais importante nessa questão que o aluno coloca aqui é uma das coisas que veio justamente da comunidade, de todo o Instituto, que é a participação do aluno na discussão da estrutura curricular do seu curso. Isso é uma coisa muito importante. Os alunos hoje que estão trabalhando, inclusive, e frequentando as aulas, principalmente no que diz respeito a cursos técnicos, subsequentes e tecnólogos, eles precisam, obviamente, eles precisam trazer para dentro do seu curso as necessidades do mundo do trabalho, que muitas vezes não são contempladas pelas estruturas curriculares. Então, essa é uma coisa muito importante, que a gente garanta um espaço do nosso aluno na participação da discussão da estrutura curricular do seu curso. E aí ele poderá fazer, obviamente, as sugestões que forem necessárias para qualquer área, qualquer curso técnico ou de tecnologia. É claro que o Instituto ou o campus pode oferecer. Pode e deve. Na verdade, os diversos cursos, as diversas áreas, elas têm que se organizar para propor essas configurações. Então, nós fizemos um regimento aqui, que definimos áreas acadêmicas, a definição de cursos. No conselho do curso, o aluno tem participação. Existem lugares privilegiados para a gente discutir isso. Na verdade, há uma série de demandas que virão para a instituição. Demandas da sociedade, demandas dos alunos. Nós, como instituto, nós temos de estar atentos a essas demandas e tentar, na medida do possível, atendê-las. Evidentemente que não conseguiremos atender a todas as demandas, justamente gerir uma escola, administrar um curso, conversar num conselho de curso, é também estabelecer prioridades. Os espaços para que as pessoas possam colocar as suas necessidades, os espaços estão definidos. Precisamos começar a exercitá-los. Esse período que a gente viveu de construção do regimento é um período importantíssimo, porque os espaços foram criados. Cabe a nós agora ocupá-los. O aluno tem que ocupar nesse sentido, de trazer as suas demandas, inclusive de formação. Se é uma demanda de formação para os alunos de segurança do trabalho, essa demanda tem que ser ouvida, tem que ser debatida e deve-se fazer um planejamento que permita a sua execução. Então não há nada que impeça que o Instituto efetivamente cumpra com essas outras solicitações dos alunos. E nós precisamos começar a trabalhar dessa forma. Próxima pergunta a respeito do tema relação professor-aluno, pergunta de um aluno. Observando que a qualidade de ensino deve reger a vida estudantil, qual a postura da reitoria frente à não qualidade geral do ensino dentro do IFRS? Marcelo. Vamos lá. Bom, eu não concordo com a não qualidade do ensino. Não concordo. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul é sim uma instituição que procura a qualidade. É sim uma instituição com responsabilidade. Temos dificuldades, as dificuldades são apontadas aqui. Temos problemas? Temos. Eu quero um instituto que atinge excelência, sem dúvida. Mas simplesmente jogar ao vento que nós não temos qualidade, e isso implica dizer que os nossos docentes não conseguem dar aula, não faz sentido.
Na verdade, nós temos problemas de execução de políticas de assistência estudantil, nós temos problemas de facilitação das atividades de pesquisa, das atividades de extensão. Nós temos muitas vezes, no âmbito geral do Instituto, uma grande dificuldade de planejamento estratégico. Cito um exemplo, hoje foi aprovado no Conselho Superior, foram aprovadas 2 engenharias. De novo, a aprovação se deu de forma rápida, com uma análise precária. Esses são problemas. Mas dizer que nós não temos qualidade nas nossas atividades de ensino, não considero correto. Acredito sim que a gente tem uma comunidade em todos os campi, uma comunidade de servidores em todos os campi que se esforça muito para manter uma qualidade. Temos sim a falta muitas vezes do suporte para a manutenção dessa qualidade. Mas eu não posso aqui concordar com a observação do aluno, mesmo que isso me trouxesse votos, eu não posso concordar com a observação do aluno, porque isso desconstitui completamente o trabalho que vem sendo feito, sim, em cada um dos campos. É óbvio que vem sendo feito um trabalho ali, mas eu acho que existe uma questão nessa colocação do aluno que é muito procedente e que diz respeito justamente ao processo que nós temos que fazer sempre, não só como professores, mas como alunos e como técnicos administrativos desse instituto, que é o processo de avaliação institucional. E no que diz respeito a esse ponto específico, é muito importante que ali, naquele fórum, a gente ocupe esse espaço e coloque quais são as demandas e onde estão as nossas carências e as nossas necessidades. Então, o processo de avaliação, ele não deveria ser só um processo de avaliação no que diz respeito professor-aluno. Ele deveria ser também um processo de avaliação que envolvesse aluno, professor, técnico e instituição como um todo. Esse é o processo de avaliação institucional e é isso que a gente deveria estar trabalhando, que foi feito, brilhantemente feito pelo Instituto Federal, a cargo da professora Clarice, que inclusive se encontra aqui. E eu quero dizer que nós devemos continuar e pautar essa relação dentro do processo de avaliação institucional. Queria dizer também que, no que diz respeito à abertura de cursos, é importante dizer que os campos definem as estruturas e a qualificação do corpo docente para abrir os cursos. Então, a gente deve, sim, respeitar a autonomia dos campos, assim como foi respeitada a autonomia do campus Porto Alegre, no que diz respeito a abrir os seus mestrados profissionais. É importante que a gente respeite a autonomia dos campos que acham que tem ou tem a estrutura para abrir as engenharias. Essa é uma prerrogativa do campus. E a reitoria deve pautar a sua relação com os campi, a sua relação com a comunidade, justamente respeitando a autonomia dos campi. Passamos para a última pergunta, então, sobre assistência estudantil, uma pergunta que foi agrupada das diversas que nós recebemos de técnicos e alunos, essencialmente. Como os candidatos pretendem resolver a questão da assessoria técnica e implantação da política de assistência estudantil nos campi, com vistas à melhoria na concessão dos benefícios, como diversos benefícios de bolsas e restaurantes universitários? A questão da política nacional de assistência estudantil, ela é uma coisa absolutamente relevante para o Instituto, tanto é que nós fazemos parte do grupo, somos o representante da região sul, no grupo que discute a política e que encaminhou o projeto de política nacional que está para ser votado, vai ser votado no Congresso Nacional. Nós temos o nosso representante da região sul que faz parte desse grupo. E justamente a política foi pensada para a educação profissional. Por quê? Porque o que o MEC encaminhou foi uma política que dizia respeito, obviamente, à assistência estudantil vinculada aos cursos superiores, o que não é a realidade majoritária do Instituto Federal. Nós precisamos ter uma política que atenda à questão da educação profissional. Para além disso, obviamente, o caso do campus Porto Alegre é um exemplo, assim como nós temos o caso de outros campos novos também, que receberam uma cota não tão grande de servidores no primeiro momento e que estão tendo as suas equipes
aumentadas agora, quer dizer, estamos complementando as suas equipes com outros técnicos administrativos, é importante que o planejamento de cada campus preveja aí uma equipe multidisciplinar para tratar desse assunto. E aí envolve pedagogo, psicólogo, assistente social. Nós precisamos ter diversas pessoas pensando isso no âmbito do campus. E é importante que as direções dos campus pensem essa política. Porque não é só no campus Porto Alegre que nós precisamos de uma equipe preparada para trabalhar assistência estudantil. Nós temos campos, por exemplo, que precisam muito, estão em área, inclusive, de vulnerabilidade social, e precisam muito dessa equipe que vem agora, né, através do edital de remoção. No momento em que fecha o edital de remoção, a gente abre o concurso e as equipes, as direções dos campos estão justamente planejando essa estruturação. Além disso, a nossa ideia, e não sei se todo mundo sabe, mas a assistência estudantil em termos de recurso... Tá bom. Bom, é evidente que os campi devem ter autonomia para a proposição dos seus cursos. No entanto, é função da Pró-Reitoria de Ensino e do Conselho Superior a análise da viabilidade desses cursos. Senão nós teremos os mesmos problemas que já ocorrem em alguns campos. Em relação à assistência estudantil, eu fico contente que as nossas propostas começam a tomar corpo e que elas serão executadas de uma forma ou de outra. Porque, de fato, nós não tínhamos essa política até o momento. De fato, é agora que se começa a dizer que é necessário montar equipes qualificadas de psicólogos, assistentes sociais. É importante que a nossa pregação também seja escutada pela situação. A nossa política de assistência estudantil tem que levar em conta as realidades locais. E ela tem que ser viabilizada, ela tem que ser vista através de ações. Nós precisamos imediatamente de um programa de restaurantes. Na maior parte dos campos, os alunos precisam ser subsidiados na sua alimentação. Temos que ir atrás disso. Nós precisamos sim de um programa de saúde e apoio psicossocial para manter o estudante. Nós precisamos sim de um programa de moradia, que é distinto em cada uma das realidades. Em alguns lugares a gente pode pagar uma bolsa para o estudante morar melhor. Existem cidades do interior, que deveríamos todos conhecer, em que a única alternativa do estudante é a casa de estudante. Então, a nossa política tem que se efetivar em ações. Ações como o auxílio transporte, ações como a bolsa permanência implementada em tempo, para que o aluno possa, ao longo do ano inteiro, receber o auxílio e permanecer na escola. Então, são ações importantes. Obrigado.